Bom, olá, muito boa tarde. Nesse final de tarde do Dia dos Namorados, eu peço, por favor, que todos desliguem os seus microfones, para não haver interferência. Acho que algumas pessoas estão com o microfone ainda ligado. Bom, então chegamos ao Dia dos Namorados, dia 12, com esse tema tão instigante, com a questão do amor. Recebemos hoje Gustavo Barcelos, psicólogo junguiano, né? membro tanto da JB, membro da JB e da IAAP, da Internacional, autor de vários livros junguianos, Voos e Raízes, Psique e Imagem, Irmão, sobre o arquétipo fraterno, e o livro mais recente, Mitologias Arquetípicas, fantástico, que eu sugiro a vocês. Estamos recebendo hoje o Gustavo, finalizando com chave de ouro esse evento, né? Amor, o que a alma tem a ver com isso, com a palestra Observações Amorosas, Amor e Erotismo. E eu digo fechando com chave de ouro e público recorde, já estamos com mais de 190 pessoas na sala. Gustavo, muito grato por ter aceito o convite, por mais uma vez poder lhe ouvir falar. E a palavra é sua. Fique à vontade. Ok, Farley. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito bem-vindos a todos, todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje à tarde. Como o Farley diz, hoje é o Dia dos Namorados e estamos aí numa semana, a Semana do Amor. Então, essa semana culmina hoje com o próprio Dia dos Namorados. Farley, muito obrigado, Farley, Selene, vocês, amigos queridos aí de Fortaleza, muito obrigado pelo convite, é uma honra, fico muito contente, muito feliz mesmo de poder da roda de conversas, das falas e do debate e tudo mais. Muito obrigado, é muito prazeroso, me sinto muito feliz de poder participar. Então, vamos lá, nós temos pouco tempo para muita coisa, não é? É a Semana do Amor, e este é o Dia dos Namorados, e este é um ciclo de falas sobre o amor. Esse título muito interessante que foi dado, né, para esse ciclo de conversas, Amor, o que a alma tem a ver com isso? Bom, a pergunta para nós da psicologia profunda, para nós da psicologia junguiana, ela já é óbvia, tem tudo a ver com isso, não é? A alma tem tudo a ver com o amor. Então, a minha conversa com vocês hoje é para explorar justamente isto, não é? O que é esse tudo, ou este quase tudo que a alma tem a ver com o amor? Eu dei o título de Observações Amorosas porque é mais ou menos o que eu vou fazer. O que eu pretendo fazer nessa próxima hora é trazer para vocês algumas observações sobre o amor e a alma, e sobre esse entrelaçamento do ponto de vista da nossa psicologia junguiana, algumas observações de 2 ou 3 autores, algumas observações minhas, que eu espero que sejam provocações imaginativas, não é? Para que a gente possa refletir sobre esta chama, não é? E refletir sobre o amor, sobre a alma, e principalmente esse entrelaçamento entre os dois. Então, eu vou trazer essas observações aqui para vocês e fazer reflexões sobre elas, que eu acredito que possam ser bastante interessantes e provocativas, não é? Bem, para a gente começar, veja bem, o amor talvez seja o maior dos temas, não é? Então, é uma coisa muito ambiciosa a gente querer, a gente pretender falar do tema de toda a literatura, da poesia, da arte, da música, das canções populares, da psicologia, da filosofia, da arte propriamente dita, não é? Do misticismo, né? O amor é tema, para não dizer de muitas das religiosidades e tudo mais. Então, assim, é muito precioso a gente querer em uma hora falar
muita coisa sobre o amor e mesmo entender muita coisa sobre o amor. O tema do amor, ele talvez tão grande, eu só posso entender um segundo tema tão amplo e tão extraordinário quanto o amor, que é a morte, não é? Então, justamente, e o amor e a morte são os temas da grande poesia, né? Eu acho que mais do que todos os outros saberes, talvez mesmo a poesia é que tenha se aproximado mais, ou que possa nos aproximar mais daquilo que a gente entende como amor nas suas inúmeras facetas, não é? Então, a gente costuma entender, né, que o amor e a morte são os grandes temas da grande poesia. Então, assim, como a guisa de uma epígrafe, né, eu quero fazer uma epígrafe aqui para esta fala de hoje. Eu gosto muito das epígrafes, acho que as epígrafes são coisas muito interessantes, porque é aquela fala que você pretende dar o tom, né, o tom daquilo que será dito, né? Então, a minha epígrafe, ela vem de um poeta, são 4 versos, não é? Que eu quero iniciar lendo para vocês. E como nós estamos em português, né? Nós estamos nesse mar que é a língua portuguesa, esse é o nosso mar. Então, eu me lembrei de 4 versos que eu gosto muito, de um dos sonetos do amor de Luís de Camões, né? Faz parte da lírica do Camões, que é um pedaço também extraordinário da literatura em língua portuguesa, e ele tem sonetos do amor, não é? E o 4º soneto, os primeiros 4 versos vão me servir aqui para já tentar provocar vocês, já tentar iluminar um pouco o que a gente vai falar e trazer essa epígrafe, então. Então, ouçam nesse momento Camões, o soneto 4, coleção de sonetos do amor. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Então, esta é a voz do poeta, é a voz de Luís de Camões, que já entrelaça todo o tema do amor com o tema da imaginação. Então, eu gostaria de ocupar aqui 2 ou 3 minutos a situar um pouco, não é, a perspectiva de onde eu quero falar. Que é a perspectiva da psicologia e, especialmente, particularmente, da psicologia junguiana, não é? E falar um pouco, então, de imaginação, né? Nós sabemos, rapidamente, para não perdermos muito tempo com isso, sabemos que, enfim, toda a psicologia necessita ter uma ideia do seu objeto, daquilo que ela atende, né? Para não dizer estuda, mas aquilo que ela atende, né? É preciso que haja, né, por parte dos praticantes, uma concepção mais ou menos clara do que seja a alma, do que seja a psique, né? E nós, na psicologia junguiana, temos isso de forma bastante nítida, e nos foi dada, né, nos foi oferecida por Carl Gustav Jung, né, o fundador, o ancestral mais remoto desse nosso campo. E todo mundo sabe disso, as pessoas que estudam psicologia junguiana sabem disso, que ele disse isso diversas vezes durante sua vida e sua obra, que psique é imagem, né? Que todo o processo psíquico é uma imagem e um imaginar. Então, desse ponto de vista, Jung está definindo, uma palavra bastante inadequada, mas situando, não é, a compreensão do que seja a alma, do que seja a psique, como aquilo em nós que imagina, que faz imagens, que está imaginando o tempo todo. Essa é propriamente a
a atividade que caracteriza e que se confunde com a própria alma. Então, aí entram todas as questões sobre a imaginação, o que é imaginação, e evidentemente que, desse ponto de vista, a imaginação não é compreendida como uma função psíquica, não é? Não é mais compreendida ou encarada como uma função psíquica propriamente dita, ao lado de outras, a memória, a consciência, a volição, etc., etc., mas se traduz como a essência própria daquilo que é psíquico em nós, né? A imaginação, o imaginar, a criação de imagens. Então, isto é um primeiro ponto que eu acho que é importante de dizer para o que vem por aí. Bom, dito isto, nós vamos, então, tentar penetrar aqui nesse sério, né, que envolve esse relacionamento intrínseco de alma e amor. Bom, no nosso campo, né, no nosso campo da psicologia junguiana, e mais especificamente, inclusive, no campo da psicologia arquetípica, né, que é um viés importante aí da psicologia junguiana, não é, no qual eu me alinho e tudo mais, não é? Nós temos, principalmente, o que nós temos é que a compreensão deste enlace, né, entre amor e alma nos é entregue pelo mito, né? Nós, na psicologia junguiana, sempre nos apoiamos no mito, estamos sempre olhando, não é, para o mito, para a mítica, para a mitologia, em busca, não é, dos apoios necessários de compreensão, em busca dos reflexos, não é, dos processos da alma e dos processos da existência e tudo mais. E nós temos, do mundo, eu acho que sabe disso, né, um mito bastante conhecido, muito importante, que é o mito de Eros e Psique. Então, assim, dentro do nosso campo, esse mito, para resumir uma ópera razoavelmente longa e cheia de detalhes, esse mito nos entrega essa verdade que podemos compreendê-la como uma verdade arquetípica, de que Eros e Psique, não é, que são dois personagens neste conto, não é, neste mito, mas que Eros e Psique, ou seja, alma e amor, estão num enlace eterno, não é, e numa busca um pelo outro constante, irredimível, não é? E assim incessante, não é? Um busca o outro. Isto, a história, não é? Para quem conhece, eu acredito que muitas pessoas devam conhecer, porque é uma história de fato bastante famosa e tudo mais. É claro que o que o mito está nos entregando, com as diversas peripécias por que passam esses dois personagens, de que, no fundo, o que eles estão buscando é uma união, porque esta união é a união primordial dessas duas coisas, vamos dizer assim, né? A união desejada e porque buscam essas duas instâncias, né? Então, o mito está nos entregando, antes de mais nada, esse mistério, não é? De que a alma está buscando sempre o amor e de que o amor está buscando sempre a alma. E que, portanto, evidentemente, as suas separações, não é, marcam para nós os nossos sofrimentos, as nossas patologias, os nossos desesperos, os nossos desencontros, não é? Então, isso tem uma lente muito poderosa e muito interessante para entendermos, não é, as vicissitudes da alma, os sofrimentos da alma, aquilo que pode ser considerado patológico, né? Nós podemos ter uma compreensão de que quase todos os nossos sofrimentos, não é? E desencontros e adoecimentos, em última instância, se forem bem olhados, eles têm a ver com o fato dessas duas instâncias estarem desunidas, separadas, não é? Distanciadas, não é? Então, isso é uma lente muito poderosa, vocês sabem disso. O que eu quero, a partir de agora, é tentar penetrar um pouco mais
nos sentidos desta verdade, não é? Nós encaramos isso como uma verdade mítica, né? O mito é a vera narratio, né? A narração verdadeira, ou é tido pelos grandes poetas e filósofos e tudo mais, como a vera narratio, a narração verdadeira, ou a narração das verdades, e essas verdades são as verdades últimas, as verdades que nós podemos chamar de arquetípicas, né, para usar o nosso termo, enfim. Então, o mito nos entrega essa verdade, ok, e agora nós temos que fazer algum esforço para penetrar um pouco mais, não é, nesta verdade, vamos dizer assim, né? Então, é isso que eu quero fazer com vocês nos próximos minutos, que estamos juntos aqui, e para isso, então, é que eu trago algumas observações, né, sobre o amor, e eu quero começar, para que a gente possa entender melhor o que está em jogo, né, nessa imagem mítica, não é? Então, eu quero começar trazendo observações de James Hillman, né? James Hillman, vocês sabem, é o principal autor da psicologia arquetípica, com quem eu tive uma proximidade muito grande de estudo, de formação e tudo mais. É uma pessoa com uma obra muito importante dentro do nosso campo e tudo mais. E ele tem justamente alguns trabalhos onde ele avança, não é, essa compreensão, aprofunda essa compreensão desse mistério, não é, de quais são os sentidos, não é, desse mistério que entrelaça o amor com a alma, não é? Então, eu quero ler algumas coisas aqui para vocês. Eu vou começar a trazer essas observações para a gente fazer breves reflexões, não é? Veja, a primeira delas é de James Hillman. Depois eu vou trazer outras pessoas também, mas só para iniciar no campo da psicologia, né? E depois a gente poder ir aos poucos de volta ao campo mais poético, né? Embora esta psicologia já tenha um influxo poético bastante significativo, né? Uma psicologia que não se afasta muito da poética, da poesia, né? Sempre me parece uma psicologia mais rica, né? mais da alma, né? Mais próxima da alma, das verdades da alma e tudo mais. Bom, então aqui, veja, deixe-me ler rapidamente a primeira dessas observações. Ele nos diz o seguinte: acima de tudo, o amor é uma explosão da imaginação, uma maneira extraordinariamente poderosa da psique produzir suas imagens. Então, veja, parte desse entrelaçamento talvez tenha a ver com, justamente, a alma precisar do amor, buscar o amor, porque o amor é o agente, digamos assim, uma outra palavra um pouco inadequada, a fazer com que a atividade da imaginação, do imaginar, não é, possa acontecer na alma. E se isso acontece na alma e para a alma está em casa, ela está fazendo aquilo que lhe é próprio, segundo a nossa concepção de que psique é imagem. Então, eu gosto muito dessa observação, até pela simplicidade dela, e eu acredito que é algo que a gente possa entender muito, muito imediatamente. O amor é uma explosão da imaginação, né? Uma maneira extraordinariamente poderosa da psique produzir suas imagens. Veja, isto vai um pouco, põe um pouco em debate, não é? Em discussão, aquela velha ideia, não é? Aquele velho ditado, não é? De que o amor é cego. Eu não sei se a gente pode concordar muito com isto, né? Porque talvez no amor é onde nós enxerguemos mais, porque nós queremos enxergar mais. Estamos enxergando coisas que não enxergamos, não é? Com a nossa consciência habitual, né? Isso por um lado, veja, por um outro lado a gente pode também pensar que é no amor, não é? Que é amando, não é? Que quando estamos no amor, estamos mais transparentes, estamos mais à mostra
naquilo que somos, né? Na totalidade daquilo que somos. No amor estamos nus. E Eros, justamente, se vocês sabem disso, Eros, a figurinha, né? O pequeno Deus, o Deus criança, retratado na maior parte das vezes como uma criança, é quase sempre retratado nu, né? Então, isso também nos dá uma ideia do amor como algo que trabalha para a transparência, trabalha para a purificação e a transparência. Em nenhum momento estamos mais nus ou mais expostos do que amando. Ou seja, podemos ver e ser vistos, né? Então, a ideia do amor é cego me parece um pouco discutível. Veja, vamos avançar um pouquinho mais nessa compreensão, né, da relação entre amor e alma, né? O título aqui dos nossos encontros, amor, o que a alma tem a ver com isso, não é? Talvez agora eu esteja falando, alma, o que o amor tem a ver com isso, não é mesmo? Então, o amor tem a ver com a alma porque ele é o grande, talvez o agente mais poderoso, como diz aqui o autor, não é? O agente mais poderoso para detonar a imaginação. Querem ver uma outra observação que vai nessa linha e que nos ajuda a compreender melhor isso? Hillman também ele continua. A outra pessoa tornou-se um incendiário misterioso, algum tipo de fusível que inflama a imaginação concretamente, torna a imaginação terrível e passionalmente real, física, viva, desejável. Isso é provavelmente o que eu quis dizer com o amor é mais importante que a consciência. Porque o amor lhe impõe a imaginação como a realidade. Então, isso me parece esclarecer ainda um pouco mais, não é? A questão das relações entre alma e amor por via, né? Na via dessa perspectiva da imaginação. Claro, aqui nós estamos muito dentro da compreensão, que é a compreensão da psicanálise, de um modo geral, que limitou a sua compreensão àquilo que acontece entre duas pessoas, né? As díades, os pares, os casais, não é? Justamente a compreensão da psicanálise e mesmo da própria psicologia junguiana, não é? Aloca muito a sua compreensão do amor naquilo que acontece entre duas pessoas. A psicologia arquetípica, ela vai além disto, não é? Ela vai além disto porque o amor vai além da pessoa, não é? O amor é pela alma, não é? E a alma precisa do amor, e o amor precisa da alma. Então, é menos pessoalizado isto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso descobrir que existe, não é, no coração, amor por outras coisas, não é? Amor pelo mundo, amor pelas coisas que vão além das relações pessoais entre duas pessoas, né? Mas isso é um outro tema que eu não quero nem tangenciar, porque ele é muito complexo e tudo mais, né? Veja, então, essas observações. Agora, mais observações. Eu estou querendo jogar várias observações aqui, espero que dê tempo, enfim, para que a gente faça esse caldeirão de ideias, né? E a gente possa estar provocado imaginativamente por esse caldeirão de ideias. Uma outra coisa interessante, de tantas coisas interessantes que James Hillman fala sobre o amor, é um pouco esta compreensão, não é, de que nós vivemos numa sociedade, numa civilização monoteísta, cristã, não é? E que, portanto, o Deus deste monoteísmo, vocês sabem disso, é o amor, né? Deus é amor. Então,
a compreensão da divindade, não é? É uma compreensão de que ela é o amor, não é? Evidentemente que isso, para a psicologia, especialmente uma psicologia junguiana arquetípica, é insuficiente, porque deixa de lado várias outras faces do amor, não é? Como as culturas politeístas nos ensinam, né? As culturas politeístas têm vários, vocês sabem disso, a grega, a egípcia, mesmo a indiana, né? Tem várias divindades que dão conta de apresentar as diversas faces do amor, não é? As diversas nuances, facetas e dinâmicas, não é? Do amor, não é? Então, ele nos diz uma coisa aqui que parece interessante. A questão do amor na cultura cristã está toda embrulhada com a salvação de nossas almas e com o encontro com Deus. Então, a gente acaba se aproximando de uma compreensão do amor muito ligado à ideia de salvação, tanto no plano religioso, evidentemente, né, já que Deus é amor, quanto no plano das nossas vidas pessoais e das nossas relações de pares, né, de casais, de díades, não é mesmo? Então, há uma imensa carga de uma fantasia de salvação, salvacionista, colocada no amor. Ora, se você vai para uma outra cultura, uma cultura politeísta, não é mesmo? Você não tem a ideia de salvação acoplada à ideia de amor, né? Então, isso parece muito interessante, porque desprende a nossa compreensão do amor para outros níveis, né? Para outras compreensões, não é? Outras visões, né? Outras visualidades, enfim, né? E aí, veja, o Hillman arremata aqui com uma outra coisa que me parece muito interessante. Veja se vocês vão achar também. Ele diz, o que o amor quer, ainda, né, tentando iluminar esse mistério que o mito de Eros e Psique ilumina, apresenta, né? Apresenta, nem sempre ilumina, às vezes até esses mistérios estão até mais obscurecidos, né, pelo mito, e esse obscurecimento é interessante também, porque ele é um tipo de compreensão, né? O mito está sempre nos apresentando mistérios, fundamentalmente mistérios, ou seja, algo que, em última análise, não pode ser compreendido, só pode ser vivido, não é mesmo? Então, o mito de Eros Psique, ele está tentando apresentar, não é, esse mistério que envolve o amor e a alma, que é o tema aqui dessas nossas conversas e o que queremos refletir. Então, veja mais um trechinho, mais uma observação amorosa de James Hillman. Ele diz assim, o amor, o que ele quer é a psique. Ele está atrás da alma. Tem um trabalho a realizar na alma. Isso é interessante. Veja, isso é muito interessante também, antes que eu continue. O amor tem um trabalho a realizar na alma. E esse é um trabalho imaginativo, de fazer a alma ser o que ela é, ou seja, a instância que imagina em nós. Talvez nada faça isso de modo tão poderoso quanto o amor. Percebe? Então, isso também desloca um pouco as noções mais personalistas do amor, né? Não é o meu amor, é o amor em mim, né? É o amor em mim, alma, né? O que o amor quer fazer comigo no plano da alma, percebe? Então, esse tipo de raciocínio aqui me interessa muito, por isso que eu estou trazendo para vocês, porque dessubjetiviza muito as questões, de um modo geral, né? O que é próprio de uma psicologia arquetípica, mas dessubjetiva, vamos dizer assim, a própria questão do amor, não é? Coloca ele num plano muito mais amplo e, portanto, possível de uma compreensão muito mais aprofundada. Então, veja como ele continua, que coisa interessante. O que o amor quer é a psique, ele está atrás da alma, tem um trabalho a realizar na alma. Quero dizer, o amor está muito interessado em nossas fantasias, em nossas imagens e complexos, né? Está mais interessado em nossas fantasias, imagens e complexos do que em nós, pessoalmente, naquilo que sentimos, precisamos, desejamos.
Por isso morremos de medo. Ele ativa todos os complexos, torna nossas fantasias irresistíveis, douradas. Afrodite dourada, como foi chamada, brilhante, flamejante. Mas o amor não é uma força independente e exterior às imagens, aos complexos. Ele está bem dentro deles. Olha que interessante, o amor está bem dentro das imagens e dos complexos, está dentro da alma, ele já está dentro da alma, não é isso? O Eros, olha que frase bacana da gente refletir também, o Eros já está dentro da psique, pronto para pegar fogo. A psique é um material altamente inflamável. Muito interessante. A psique já é um material altamente inflamável. Então, isso eu acho que ilumina um pouco mais, ou obscurece, talvez, para alguns, um pouco mais, as relações justamente entre amor e alma, não é? Entre alma e amor. Vamos seguir, porque eu estou um pouco preocupado aí com o tempo, tem algumas coisas ainda que eu gostaria de trazer, né? Antes do próximo autor, deixa eu só mais duas observações aqui, também ainda do Hillman, que é o meu autor de predileção, muita gente sabe disso, não é? Veja aqui, aqui mais um pouquinho vai tentar nos explicar, nos explicar não, mas nos apresentar, né, a este mistério que nós estamos trabalhando hoje. Outra observação amorosa de James Hillman. Como o amor de Eros é dirigido para a psique, porque, veja, ali nós vimos, desculpe cortar, mas só para contextualizar, nessa observação anterior, nós estamos vendo qual é o trabalho do amor na psique. Agora é uma observação do outro lado. Qual é o trabalho da psique com relação ao amor? Né? Porque é um jogo, uma busca entre os dois. Então, veja que interessante, eu quis trazer essa outra observação, porque é o outro lado. Não é? Como o amor de Eros é dirigido para a psique, torna-se tarefa da psique em cada indivíduo, em momentos de compulsão apaixonada, discriminar, se possível, entre os movimentos de Eros que fazem alma e um outro tipo de amor feminino que insiste em que todos os acontecimentos psíquicos são meros servos das necessidades de Afrodite, sexualidade. Na verdade, psique insiste na precedência do amor e, por amor, coloca em risco a própria vida. Mas este amor é Eros e não Afrodite. Então, aí é a questão, não é? Deste trânsito, não é? Da sexualidade para o amor. E aí, um pouco dentro do que eu queria propor aqui, né, nas nossas reflexões, esse trânsito da sexualidade para o amor é o trânsito do erotismo. Não é? Aí é que está o erotismo. O erotismo é a imaginação, é aquilo que justamente é o que nós podemos imaginar sobre o amor, seja o que for, né? Dos seus elementos mais sublimes até as suas taras mais criativas. Tudo isso é erotismo, tudo isso é imaginação, tudo isso é tarefa da alma, né? Então, assim, para aprofundar um pouco mais isto, eu tenho uma última observação do Hillman e depois eu quero passar para um poeta que nos ajuda ainda um pouco mais a entender esse trânsito, não é? Do erotismo aqui, não é? Então, veja, vejam esta outra provocação aqui, esta outra observação amorosa, que nos diz também, agora sempre pensando do lado da psique, da alma, o efeito da psique sobre Eros tem, sobretudo, o caráter de um processo, de uma mudança de ritmo que produz qualidades de sutileza, consciência e indireção
no envolvimento. Essas mudanças qualitativas ocorrem quando se aceitam como necessários à alma, todos os desejos, impulsos, ligações e exigências de Eros. Eles formam, né, os desejos, impulsos, ligações, exigências, e aí entram umas assim chamadas psicopatologias, né, os assim chamados desvios, né, os comportamentos desviantes. Eles formam o material básico para a transformação. Puxa, isso é extraordinário. Formam o material básico para a transformação. De maneira semelhante, esse é o efeito de psique em Eros. Agora, de maneira semelhante, o efeito de Eros na psique é caracterizado pelo que já descrevemos como um despertar e um engendrar. Mas isso também tem um pré-requisito. Enfim, vamos ficar nisso aí. O trabalho de Eros na psique tem a ver com isto, que nós podemos caracterizar ou descrever ou nomear como um despertar, o despertar da alma, que é nada mais, nada menos que o despertar da imaginação, né? do imaginal, né? Em nós, não é mesmo? Então, isso me parecem ideias bastante poderosas, ainda que relativamente simples, mas muito poderosas, né? Que vão nessa linha da compreensão, a compreensão dos liames, não é? Entre amor e alma, não é? Entre amor e alma. Bem, agora, então, para seguirmos um pouquinho mais na nossa conversa, eu quero trazer 2 ou 3 observações de um outro sujeito, que é Otávio Paz. Otávio Paz, Prêmio Nobel de Literatura, poeta mexicano, acho que muitas pessoas devem conhecê-lo, não é? Ele tem um dos livros que eu acho mais extraordinários, que mais me tocam sobre o amor, que chama-se A Dupla Chama. A Dupla Chama. É um livro que me toca muito e eu quis trazer hoje, não é, recolhendo aí observações amorosas para compartilhar com vocês, né, na vastíssima literatura sobre o amor, né, algumas observações do Otávio Paz, que é poeta e que eu acho que nos ajuda a compreender. Vejam esta primeira. Otávio Paz nos diz assim: o erotismo se desprende da sexualidade, transformando-a e desviando-a de seu fim, a reprodução. Mas esse desprendimento é também um regresso. O casal volta ao mar sexual e mistura-se em seu menear infinito e aprazível. Ali recupera a inocência dos animais. O erotismo é um ritmo. Um de seus acordes é separação. O outro é regresso, volta à natureza reconciliada. O além erótico está aqui e é agora mesmo. Todas as mulheres e todos os homens viveram esses momentos. É nossa ração de paraíso. Otávio Paz. Eu acho isso bastante instigante, porque eu acho que ele está falando de imaginação, né? Quando ele diz que o erotismo se desprende da sexualidade, não é? Desviando a sexualidade de seu fim, que é a reprodução, não é? E nos dá isso, que é uma ração de paraíso, veja que termo muito bonito, né? Eu acho que ele está falando dos processos imaginativos em nós.
eu acho que ele está falando justamente de alma, né? Aquilo que nós, na psicologia, chamamos de alma. Então, veja, para complementar isto aqui, ainda com o Otávio Paz, que são observações que vão mais ou menos na mesma linha e nos ajudam a compreender o que a psicologia nos diz, com Hillman, com Jung. Tem esse outro trecho aqui, que é uma outra observação amorosa de Otávio Paz. Ele diz assim: o certo é que o trânsito da sexualidade ao amor se caracteriza tanto por uma crescente complexidade, como pela intervenção de um agente que leva o nome de uma linda princesa grega, Psique. A sexualidade é animal, o erotismo é humano. É um fenômeno que se manifesta dentro de uma sociedade e que consiste essencialmente em desviar ou mudar o impulso sexual reprodutor e transformá-lo numa representação, imagem. O amor, por sua vez, também é cerimônia e representação, mas é alguma coisa a mais. Uma purificação, como dizem os provençais, que transforma o sujeito e o objeto do encontro erótico em pessoas únicas. O amor é a metáfora final da sexualidade. Sua pedra de fundação é a liberdade, o mistério da pessoa. Então, isso também me parece bastante interessante, não? Acho que ele continua falando daquilo que nós chamaríamos de imaginação, né? De processos de criação de imagem, processos imaginativos. Essa coisa do mistério, né? Do mistério do amor, não é? Para o Otávio Paz, não é? Nos ajuda um pouco a entender isto, não é? Porque ele coloca a questão amorosa aí de volta, né? Nos pares, nas díades, nos casais, o amor entre duas pessoas, né? Ele percebe na situação amorosa entre duas pessoas um paradoxo extraordinário, que nós não nos damos conta muito bem dele, que é esse que está aqui. Amor, Otávio Paz ainda, amor é um nó no qual se amarram indissoluvelmente destino e liberdade. Destino e liberdade. Veja que coisa extraordinária. O que isto quer dizer, não é? Veja, outra frase que complementa essa. O amor exige como condição... Não, desculpe, não é isto aqui. Aqui. Amor é atração involuntária em relação a uma pessoa e voluntária aceitação dessa atração. Isso é interessante também. O amor é a atração involuntária em relação a uma pessoa, portanto, predestinação, não é? Como ele falou, predestinação, talvez, não é? Destino, involuntariedade, não é? Algo que está para além da vontade, não é? A atração involuntária em relação a uma pessoa e, ao mesmo tempo, não é? Coincidente ao fenômeno, voluntária aceitação dessa atração, ou seja, liberdade. Eu tenho essa liberdade. Então, no amor há um pouco esta... o Otávio Paz nos faz enxergar
um pouco este paradoxo presente no fenômeno amoroso, não é? Que entrelaça justamente prisão e liberdade, destino e liberdade, não é mesmo? E aceitação e tudo mais. Então, isso também, a mim, me parece bastante interessante, não é? Uma outra observação dele, que vai nessa linha de compreendermos que o amor faz na alma, né? O trabalho, no melhor sentido desta palavra, né? Não no sentido mais secular e prosaico, né, de trabalho, mas no sentido mítico até da noção de trabalho, que o trabalho do amor na alma é justamente essa chama, esse detonador da imaginação, não é? Imaginar, fazer a alma imaginar, fazer aquilo que ela deve fazer, que ela é, que é o que ela faz, não é mesmo? Então, ele também nos diz aqui, o mesmo mestre aqui, Otávio Paz, o erotismo é a dimensão humana da sexualidade, aquilo que a imaginação acrescenta à natureza. O erotismo é o que a imaginação acrescenta à natureza. Então, eu acho que essas são observações que me tocam muito, e quando eu fui convidado para falar aqui um pouco para vocês, não é? Com o convite do Farley, amor e alma, o que uma coisa tem a ver com outra. É claro que a gente sabe que tem tudo a ver com o outro, mas como é que tem a ver, né? Como é que a gente pode penetrar um pouco mais nesse mistério aí, não é? Então, essas são observações que eu recolhi e gostaria de terminar, para a gente poder até ter um tempo de algum debate, não é? Deixe terminar com mais uma observação, provocação, que essa é minha, está num dos textos que eu escrevi sobre o amor. Na verdade, eu escrevi um texto sobre o amor dito desviante, né? As taras, as perversões e tudo mais, não é? Como que a gente pode ver ali um trabalho da alma, um trabalho do amor na alma e tudo mais, né? Mas tem uma pequena observação aqui, com a qual eu desejo terminar de ficar falando, para que a gente possa ter um tempo aí, quem sabe, para um pequeno debate e tudo mais. Então, para a gente terminar, essa última observação, que é minha. Diz assim: o amor é sempre exigente, sempre nos levando ao limite de um jeito ou de outro. Limites de nós mesmos, limites de nossa compreensão, limites culturais, emocionais. O amor leva a alma para onde deseja. A flecha cai onde quer, só nos resta segui-la. Ele nos deixa na fronteira. É fronteiriço ele mesmo, sempre algo entre loucura e sanidade. Loucos de amor, dizemos. E o que não fazemos por amor, quem já não experimentou? O amor quer sempre nos tirar de nós mesmos. E talvez seja isso o que se apaixonar significa, é uma queda, fall in love, uma queda para fora de nós mesmos. Somos outros, somos o outro. Um tombo. E, no entanto, nesta queda, paradoxalmente, é quando estamos mais transparentes. Uma queda para dentro de nós mesmos. É uma solução, no sentido alquímico. Solúcio, algo que nos dissolve, nos desconstrói. Bem, meus caros amigos, eu não quero ficar mais tempo falando sozinho aqui. Eu acho que essas são
observações, pelo menos a mim, muito instigantes e muito provocantes, que dão, evidentemente, margem a muitos pensamentos e muitas outras reflexões, não é? São reflexões muito poderosas dessas pessoas, né? James Hillman, Otávio Paz e tudo mais, e que dão margem a outras. Então, eu gostaria agora de parar de falar, né? Monologicamente, né? E que, se puder, Farley, a gente, então, responder algumas perguntas, fazer algum diálogo. Tá certo? É isso. Perfeito, Perfeito, Gustavo. Gustavo. Maravilhosa a Maravilhosa a palestra. palestra. Referências. Referências. Eu acho que eu peço que vocês desliguem o microfone, por favor, para não dar retorno. Muito grato. Maravilhosas referências. E eu vou me permitir, Gustavo, lhe fazer logo a primeira pergunta. Oh, que bom, fala, que bom. Montando a minha fala, Gustavo, eu vou lhe pedir para o seu microfone você desligar temporariamente para não dar o retorno. Opa, muito grato. Preparando a minha fala, eu usei algumas coisas, lembrei de algumas coisas, de um texto do Hillman, A Loucura Rosa de Afrodite, né? No qual Hillman diz que Afrodite, quando renegada, quando não observada, quando ela não possui lugar, né, dentro da imaginação, ela enlouquece os homens com a pornografia. E na sua fala você colocou bem, assim, o erotismo talvez se coloque justamente como uma oposição à pornografia. Como a gente pensar isso nessa nossa cultura, onde às vezes essa coisa do pornográfico é tão presente e a imaginação parece ter pouco espaço? Puxa, excelente pergunta, Fala, excelente. Isso dá margem a muitas reflexões mesmo, né? A ideia é de que justamente uma Afrodite desprezada, não é rejeitada, ela retorna furiosa e uma das armas que ela tem para para cobrar a sua rejeição é nos enlouquecendo. E ela nos enlouquece, o que o Hillman chama de loucura cor-de-rosa, né, pela pornografia. Mas ele está chamando de pornografia ali, pelo que eu entendo, algo bastante amplo. Não é a pornografia apenas de caráter sexual, não é? É pornografar o carro, o queijo cremoso, a viagem para Paris, a praia, o objeto de consumo, não é assim? É a pornografia que está por dentro, não é? Daquilo que nós chamamos as nossas práticas de consumo, consumismo, essa outra doença que se chama consumismo, né? Agora, para a gente pegar, a meu ver, né, Fala, assim, para a gente pegar de novo o mito de Eros e Psique, o que está ali são muitas histórias que estão ali dentro, sim, mas há uma história que liga, não é, Eros a Afrodite. Você sabe que essa história de Eros, Psique, é uma história que envolve 3 pessoas, pelo menos. Né? Tem essa sogra, tem Afrodite, que é contra, né? Que ela é contra, justamente, a ligação de Eros com Psique. Ela deseja, não é, que Eros, como filho dela, nessa versão Eros é filho de Afrodite, permaneça no seu colo, né? Permaneça no seu colo. Então, há uma frase nesse ponto, Fale, que eu acho que é muito interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui, não é? Que é justamente, espera um pouquinho, uma observação. Onde está? A ideia é que Eros tem que se mover de Afrodite para Psique, você percebe? Há uma iniciação do psíquico aí, onde Eros, onde a tarefa de Eros é justamente mover-se do
de Afrodite para a psique, ou seja, de algo que tem mais a ver com a sexualidade propriamente dita, não é? Para aquilo que é psíquico propriamente dito. É que eu não estou achando aqui, é uma pena, mas eu tenho uma frase do Lopes Pedraza que nos diz isso perfeitamente, não é? Sim. Só um minutinho, porque isso é bastante importante para nós aqui, não é? Aqui, olha. Essa é uma outra observação que poderia ter entrado, né? Mas entra agora, que é uma observação de Rafael Lopes Pedraza, esse outro autor nosso da psicologia arquetípica. Ele diz: o princípio do psíquico é que Eros se mova para fora do materno. Então, eu acho que ele está dando conta justamente de nos mostrar esse trânsito, não é? Que Eros tem que fazer para fora de Afrodite, rumo à psique, né? Fora de um amor mais ligado à fisicalidade, à sensorialidade, ou propriamente à sexualidade, né? Rumo a um amor que tem mais de psíquico, vamos dizer, ou seja, que tem mais profundidade, que tem reflexão, que tem mais conexão. Esse trânsito é que eu acho que é o trânsito que nós chamamos de erotismo. Justamente esse trânsito parece ser aquilo que nós chamamos de erotismo. E esse é um trânsito na imaginação e da imaginação. Percebe? Eu não sei se eu estou exatamente respondendo ao que você estava querendo, não é? Mas aí é que aparece a diferenciação que parece que você quer fazer entre pornografia, não é? Que seria alguma coisa que está mais nas mãos desta deusa, não é? É mais um atributo da deusa Afrodite, não é mesmo? E a diferença, então, portanto, entre a pornografia e o erotismo, né? Não sei o que você acha, Fale. Essa questão mesmo, assim, é fantástica essa colocação, e eu lembro de ter lido no seu livro mais recente, no Mitologias Arquetípicas, justamente essa ideia desse movimento de Eros, de algo materno em direção ao psíquico, que nos faz ver o mito de Eros Psique não só como um mito de iniciação do feminino, da psique, né? Mas um mito também de iniciação do Eros, quer dizer, como a gente comentei isso com a Letícia, Eros também precisa se transformar. Eros também precisa se transformar, né? Para rumar em direção à psique. Então, fantástico, muito grato pela resposta. Eu acho isso bem importante, Farley, porque é o que eu tento. Não quis entrar muito nisso aí, na palestra propriamente dita, mas é uma ideia que eu estou tentando explicitar, né, nesse trabalho, justamente, né, ao falar do mito de Eros Psique, que normalmente a psicologia, de um modo geral, e os junguianos encaram o mito de Eros Psique como o relato da iniciação de Psique, mas há uma iniciação de Eros ali igualmente importante, não é? Igualmente presente, não é? E é essa coisa do ir em busca de alma, não é mesmo? Bom, esse caminho, sabe, Farley, me parece que a este caminho nós podemos dar o nome de erotismo. Fantástico, fantástico. Bom, Ana Paula, pessoal do apoio. Ana Paula, se você puder ler algumas perguntas aí do chat para o Gustavo, para a gente continuar o debate. Sim, professor, com certeza. Professor Gustavo, muito obrigada pela palestra. É um presente para o coração, realmente, no Dia do Amor. E, como sempre, falando com muita alma para a gente. Então, é sempre uma alegria poder ouvi-lo e uma grande honra. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos pela participação, pelas perguntas. Vou dar continuidade aqui ao nosso momento, com a leitura das perguntas no chat. Professor Gustavo, a Maria Luísa fala: boa tarde, parabéns pela sua sempre abordagem construtiva. Gostaria que você pudesse comentar sobre a função estruturante do amor, em nossa forma de abordar o simbólico e o arquetípico desse sentimento. Eu não entendo a pergunta. A função estruturante do amor, o amor é tão desestruturante, é aquilo que nos desconstrói, é aquilo que acaba conosco. Quem é que em sã consciência quer amar?
Pelo amor de Deus. O Eros é um daimon, né? Um demônio, não é? Eu preferia ficar longe dele. E, ao mesmo tempo, desejo estar com ele. Então, sinceramente, eu não vejo uma função estruturante no amor. Isso é uma visão, talvez, já muito colorida pela questão salvacionista, cristã, monoteísta. E eu estou tentando olhar para o amor, não sei se conseguindo, evidentemente, mas tentando olhar para o amor com olhos mais arquetípicos. Maravilha, professor. A Isabel Feitosa pergunta e comenta: tudo tão dito com maestria, gratidão. Então, um dos mistérios do amor é transformar duas almas livres em um único voo em transformação? Duas almas, uma pergunta boa essa, hein? Uma pergunta realmente poética. Duas almas livres em um único voo, como é que é, Ana Paula? Em um único voo de transformação? Exato, é o que ela perguntou. Se um dos mistérios do amor é transformar duas almas livres em um único voo em transformação. Olha, é uma imagem bonita, talvez seja isso. Eu gosto da imagem. Eu não sei, que sei eu, né? Que eu sei disso, mas assim, é uma imagem bonita. A imagem do voo é bonita. Eu não sei se tem uma coisa até do próprio Otávio Paz que fala do voo. Enfim, essa metáfora do voo, ela é muito usada mesmo. Olha aqui o Otávio Paz. Não resisto em ler mais uma frase do Otávio Paz, desse livro extraordinário que é A Dupla Chama. O amor é o reconhecimento na pessoa amada desse dom do voo que distingue todas as criaturas humanas. Então, a fantasia do voo, né, a imagem do voo e do amor, elas estão muito ligadas, a gente sabe disso. Eros tem asas, não é? Além de flechas terríveis, não é? E risadas sarcásticas, ele tem asas, ele é sempre representado com asas. Então, a imaginação do amor se beneficia, não é, da ideia de voo. Eu acho que isso está na imagem dela. Eu acho bonita essa imagem. Professor, o Odival pergunta: na relação dessas duas frentes ao amor, a involuntária atração e a voluntária aceitação, é onde ficam alguns de nossos nós, dúvidas, medos, bloqueios, limites em relação ao amor? Olha, ficam bem no meio disso tudo, né? Porque a gente sabe também pelo mito, por diversos mitos e tudo mais, que amor e medo se entrelaçam. Temos medo no amor, temos medo de amar. Não é possível amar sem medo. Medo e amor também são duas instâncias arquetípicas, sei lá, um termo horroroso de usar, instâncias arquetípicas, mas são duas realidades, não é? Da alma que estão absolutamente entrelaçadas também, de modo misterioso, de modo desafiador à nossa compreensão. Não sei, a mim me parece que é impossível amar sem medo, não é? Nós amamos com medo e temos medo de amar, não é? Medo e amor são duas realidades muito próximas, não é mesmo? Então, isso me parece que está mesmo no bojo, no centro, né? Bem alocado neste paradoxo que o Otávio Paz nos chama a atenção, não é? Que é o paradoxo entre liberdade e destino, não é? A atração involuntária e a aceitação voluntária dessa atração. Não é? Isso não se faz sem medo. Não me parece que se faça isso sem uma boa dose de medo. Sim, Ana Paula. Dando continuidade, a Astreia Ribeiro pergunta: de onde vem um amor que permite a nossa alma imaginar? De fora, do outro? É uma ótima pergunta. Tem algumas respostas prontas. O mito diz que o amor é uma... Como é que eles chamam? Porque Eros tem dois níveis, né? Na mítica grega, pelo menos. Há um momento em que ele é aquela criaturinha que nós conhecemos, de asa, meio
criança, etc., etc., ele já está ali personificado, né? Ele está, de alguma forma, pessoalizado, é uma figura mítica, não é? Mas ele é também, a gente encontra isso na teogonia, ele é também um princípio cósmico, né? Como os mitólogos chamam, é um princípio cósmico, né? Um princípio genealógico, né? Dentro da imaginação, da extraordinária imaginação grega, né? Da civilização grega, do politeísmo grego, a genealogia se dá, né? A criação de tudo se dá pela intervenção, vocês sabem, de quatro instâncias que estão num eixo, Gaia e Tártaro, Caos e Eros. Então, portanto, a primeira compreensão que nós temos de Eros no Ocidente, não é? É de que Eros é um princípio cósmico. Ora, então, se ele é um princípio cósmico, ele é algo que perpassa todas as coisas, percebe? Isso é bonito também. Ele é uma coisa... Vem de fora, mas ele está dentro também, ele... Né, como um princípio cósmico, ele perpassa todas as coisas. E o que este perpassar faz sobre todas as coisas? Faz com que elas queiram se juntar, faz com que elas queiram se unir, faz com que elas se atraiam, não é? Então, veja assim, nesse ponto, o Eros é um princípio cósmico nesse sentido de que ele gera, né, o cosmos, ele gera o que existe. Então, o que existe é gerado pela atração que as coisas podem sofrer, né? Quando duas coisas sofrem atração, elas geram alguma coisa. Então, essa é uma das compreensões que a gente tem, assim, não é? De que Eros é este princípio, não é? Como também a psique, diga-se de passagem, não é? É entendida na teogonia também, né? Nos relatos míticos mais anteriores, também como um daimon, ou seja, também como um princípio cósmico. Ela também é algo que perpassa todas as coisas, não é? Então, eu acho que é um pouco por aí. Sim, Ana Paula. Perfeito, professor. O Instituto Carpe Diem de Psicologia e Tanatologia pergunta: qual a possível explicação para o fato de tanto os homens quanto mulheres se engajarem em relacionamentos amorosos, abusivos e até violentos? Bom, essa é realmente uma pergunta muito interessante e de muito difícil resposta, né? Qual é a razão? Puxa, eu não sei. Claro que essa resposta ela é talvez particular de cada caso, não é? Não acho que possa haver uma resposta generalizante para essa pergunta, por que as pessoas se envolvem em relacionamentos abusivos ou violentos, não é? Mas, de qualquer forma, de um ponto de vista mais arquetípico, né, o amor é bastante violento. O amor, Eros é um daimon, e o daimon não é bonitinho, ele não é apenas gracioso e amoroso, não é? Há muita violência no amor. A própria história, veja bem, quem fez essa pergunta, a própria história de Eros e Psique é humilhada por Eros várias vezes. Por várias vezes as cenas em que ela se encontra ajoelhada, suplicando coisas, maltratada por ele. Psique é uma princesa suicida, ela tenta se matar diversas vezes, você percebe? Por causa desse enlace do amor. Então, parece fazer parte do amor todas essas bandas, inclusive a violenta, a abusiva e tudo isso. Claro, veja, isso eu não estou justificando, evidentemente, pelo amor de Deus, eu não estou justificando que se deva permitir que essas práticas aconteçam porque elas são arquetípicas, não é nada disso, mas assim, o nível arquetípico do que nós estamos chamando de Eros ou de amor inclui violência e inclui tortura e todas essas coisas, não é mesmo? Então, eu não sei agora, do ponto de vista de cada caso, o que faz uma alma ter que navegar, não é? Ou ter a necessidade, né, de navegar por águas mais violentas
ou mesmo abusivas, não é mesmo? Aí, não sei, acho que aí é uma questão muito do caso a caso, da história particular de cada pessoa, né? Sim, Ana. Professor, o Siddhartha Cavalcante pergunta: as relações amorosas de Jung, em sua opinião, tiveram alguma influência em seu diálogo imaginativo com a alma e, consequentemente, na elaboração de sua psicologia? É ótima pergunta. Eu não sei, eu acho que sim. Eu tenho a impressão que sim. Eu acho que nós não conhecemos muito a vida do Jung, né? O Jung é um personagem também a essa altura do campeonato. Ele também é uma imagem, evidentemente, não é mesmo? Agora, a gente tem condições de compreender ou imaginar que ele tenha sido um grande amante, né? E que isso tenha fertilizado de forma muito importante, não só as suas concepções do que seja a psique, como a própria formação da psicologia junguiana, enfim. Eu acho, a princípio, eu acho que sim. Eu acho que sim. Professor, o Felipe Meira pergunta: Gustavo, onde colocamos a traição nesta configuração? É uma exceção? É inerente ao amor? Quando amamos, traímos a nós mesmos? Essa é outra pergunta muito interessante, porque normalmente traição, a gente pensa em traição normalmente muito dentro já, inevitavelmente, de um viés monoteísta, novamente, de um viés cristão, ou seja, de um viés moralizado. Então, é muito difícil que a gente. É muito difícil para nós, para a nossa consciência, acessar. Olha que absurdo que eu vou falar, acessar o valor da traição. Você está me entendendo? O valor psíquico, a importância psíquica da traição. Porque estamos muito nublados por uma compreensão moralizada. De qualquer forma, Hillman tem uma ideia interessante sobre isso, de que o amor sempre constela um terceiro. Sempre constelará o número 3. Sempre haverá um terceiro. Que pode ser um projeto, que pode ser um filho, que pode ser um outro. Não é? Então, é uma ideia assim, mais ou menos interessante também, não é? Deixa eu ver se eu rapidamente acho isso aqui, não me lembro onde é que isso está. Mas, enfim, então, a traição pode estar... Veja, a traição também pode estar realizando, se eu tiro as lentes moralizantes, não é, desse assunto, a traição pode também estar realizando um trabalho na alma, um trabalho de imaginação. Pode também estar fertilizando alguma coisa. Né? Eu diria isto. Embora realmente isso seja algo muito, muito, muito complexo, né? A questão da traição. Maravilha, professor. A Andréa Moura pergunta: se o amor nos desnuda, nos expõe tão profundamente, seria ele negado para alguns frente à não capacidade de lidarmos com a vulnerabilidade? O amor negado para alguns? Não, acho que o amor não se nega a ninguém. Nós é que podemos nos negar ao amor, com consequências bastante nefastas, né, para a alma, para a psique. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, não é? Mas o amor ser negado a alguém, o amor nunca está negado. O amor é uma realidade arquetípica, é uma realidade transpessoal, vamos dizer, é uma realidade da existência, uma realidade que está disponível, não é? Para todos, não é? Então, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, Ana, mas assim, não acho que, enfim, que o amor se negue, né? Nós é que podemos estar negando o amor, nós é que podemos negar. E eu não sei muito bem se a gente nega o próprio amor. Talvez o que a gente negue, ou que o empecilho que nós de fato consigamos colocar é justamente da união de alma e
e amor, né? Da união de Eros e Psique. Nós podemos separá-los voluntariamente, né? É possível separá-los, né? Então, não sei, não sei, não sei. Diga, Ana. Professor, pelo avançar da hora, infelizmente eu só vou ter mais tempo de uma pergunta, então peço antecipadamente perdão aos participantes, né? A gente tem um horário e vou me despedindo, agradecendo a todos. Foi uma semana maravilhosa. Muito obrigada novamente, professor Gustavo, a todos os participantes, ao professor Farley e à professora Selene, né, em nome do Grupo Ânima de Pesquisa e Estudo em Psicologia Junguiana, eu agradeço, e em nome de todos os meus colegas pela oportunidade. A última pergunta que eu vou ler é do Harley Albuquerque, e ele cita Bukowski. Ele diz: se você está perdendo a sua alma e você sabe disso, então você ainda não tem uma alma a perder. O amor, e aí o Harley pergunta, né? O amor é o que me dá a alma para que possa imaginar perdê-la? Muito interessante. O amor é o que me dá a alma? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que essa observação aí, essa citação do Bukowski, essa observação do Harley aí, eu acho que vai muito mesmo na linha do que nós estivemos dizendo aqui, não é? Do trabalho do amor na alma e as tarefas da alma com relação ao amor, não é? Eu acho que é o amor que nos dá a alma, sim, exatamente. Eu acho que sim, eu acho que essa é uma boa maneira de colocar, talvez seja uma boa maneira de resumir tudo aquilo que eu pretendi apontar, né, com essas reflexões, com essas citações, não é, desses autores e tudo mais. Eu acho que sim, acho que sim. Bom, Bem, é isso. é isso, né? Gustavo, muito grato, realmente eu esperava, né, quando ele disse brincando no começo, vamos fechar com chave de ouro, e fechamos com chave de ouro. Palestra maravilhosa, eu acho que estão todos agradecidos. Finalizamos aí uma semana de diálogos junguianos, com palestras maravilhosas. Agradeço muito tanto a você e a Letícia por terem aceitado o convite, também ao João Vicente, que falou na segunda-feira, a Selene, que me ajudou a organizar o evento, aos alunos do Grupo Ânima, né, que tiveram a oportunidade de ouvir vocês falarem, né, então, estavam muito ansiosos e que participaram bem da organização para ser todo um sucesso, a todas as pessoas que mandaram e-mail, que estiveram presentes assistindo a sua fala, e muito grato, foi uma semana incrível, falas fantásticas, fechamos realmente de maneira maravilhosa. Se você quiser dizer mais algumas palavras nesse dia dos namorados, né? Que é o dia do amor, encerramos com esse tema, fique à vontade para a gente dar encerramento realmente ao evento. Não, eu quero agradecer. É muito, muito gostoso falar dessas coisas todas, não é? A gente está na Semana do Amor, no Dia dos Namorados, então o amor está no ar, não é? Então é muito legal a gente poder pensar sobre isso, né? Estamos muito voltados, não é, para sintonizar, né, com as nossas compreensões do amor. Eu te agradeço poder ter me feito o convite de participar dessa rodada com colegas tão incríveis, não é? E foi muito bom, é um tema tão maravilhoso, né? Tão cheio de nuances e de facetas e tudo mais. Poderíamos ficar horas aqui falando disso sem esgotar, evidentemente. Eu te agradeço, Fallen, mais uma vez. Parabéns pela iniciativa, né? Que bacana poder fazer isso. De modo remoto fica mais legal ainda, né? Como estamos falando, porque agrega mais pessoas e então é isso, só quero te agradecer de poder ter participado dessa roda de conversas aí sobre o amor. Perfeito, Obrigado. maravilha. Gente, as palestras foram gravadas, né, com a autorização de todos os palestrantes, e o Ânima abriu um canal no YouTube, elas vão ser depois disponibilizadas para vocês assistirem novamente.
se deliciarem novamente com todas as falas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Encontro vocês nos próximos eventos, que com certeza vamos fazer, vamos nos encontrar de novo. E é isso. Um bom final de Dia dos Namorados para vocês, né? Um bom final de semana desses diálogos junguianos. E grande abraço. E até a próxima. Gustavo, valeu mesmo. Mais uma vez, muito grato. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, Gustavo. Um abraço, viu? Prazer ver todos aqui, tá? Grande abraço para você e para a Selene. Tchau, Obrigada, Gustavo. Obrigada. Tchau. Beijo, Gustavo. Beijo. Beijo. Eu só não sei desligar essa coisa aqui, Fábio. Eu vou achar como é que eu me desligo daqui. Um abraço, Fábio. Obrigado. Nos falamos.